que é tatuagem? O termo tatuagem, pelo francês tatouage e por sua vez do inglês tattoo, tem sua origem em línguas polinésias, na palavra tatau, que significa marcar. A tatuagem é o resultado de um depósito de pigmentos coloridos ou não insolúveis na pele. Esses pigmentos formam um desenho e permanecem definitivamente na camada subcutânea. No começo do século XVIII, marinheiros europeus tiveram seu primeiro contato com povos que viviam em ilhas nas regiões sul e central do Oceano Pacífico e tinham as tatuagens como um importante aspecto cultural. Na Nova Zelândia, os Maoris, um povo nativo da região, tatuam o rosto como uma forma de expressão e uma maneira de identificar a família a que se pertence. Em 1769, o capitão britânico James Cook desembarcou no Tahiti, onde a palavra tatau era usada para designar o som feito durante a execução de uma tatuagem, em que se utilizavam ossos finos como agulha e uma espécie de martelinho para introduzir a tinta na pele. Passados mais de 5.000 anos, o que não mudou quase nada foi a técnica de aplicação de tinta na pele. A tatuagem foi usada para identificar bandidos e enfeitar poderosos, para juntar tribos e afugentar inimigos, para mostrar preferências e esconder imperfeições. Esse procedimento, durante muitos séculos, foi completamente irreversível, embora, dependendo do caso, as técnicas de remoções atuais podem deixar cicatrizes e variações de cor sobre a pele. Sendo assim, confira agora uma entrevista com o tatuador Tony Hall, que possui um canal no YouTube que se chama Tattoo Life Studio, com mais de 100.000 seguidores. Quais as principais características que um bom tatuador deve ter? Em primeiro lugar, para você ser um bom profissional, você precisa ter o respeito pela arte e pelo seu cliente. Porque se você não respeitar, você está marcando a pessoa para o resto da vida. Então você tem que ter um grande respeito pela arte para fazer bem feito pelo cliente. Não pensar só em dinheiro, porque o tatuador que pensa só em dinheiro ele nunca vai ser um bom profissional. O dinheiro é a consequência, mas você tem que ter o respeito, manter segurança a biossegurança do cliente. Você está mexendo com a saúde, com a integridade da pessoa e você vai estar modificando ela para o resto da vida. Então se você não tiver isso daí que é o mínimo, já nem entra na área que não vai ser um bom profissional. Qual sua visão sobre o cenário da tatuagem no Brasil? E as convenções? Esses encontros acontecem com frequência? Então, no Brasil a tatuagem vem crescendo muito, dos últimos tempos para cá vem crescendo muito, porque desde que ela começou lá nos portos de Santos, lá com as imagens old school, que vinham dos marinheiros para cá, ela cresceu bastante, porque no entanto, os tatuadores daquela época eles tinham que fazer todo o processo escondido, porque a lei não permitia que eles fizessem as artes, né? E hoje em dia não, hoje em dia você vê advogados, médicos, policiais sendo tatuados, então está crescendo bastante. Os artistas brasileiros, estão ganhando muito espaço, tanto aqui quanto lá fora. Aqui mesmo, o proprietário do estúdio que eu trabalho, ele tem estúdio na Alemanha, então já está levando a arte brasileira lá para fora. E o pessoal já está tendo uma melhor visão daqui do Brasil, não é mais aquele negócio de tatuagem de cadeia, cadeieiro, aquela tatuagem toda estourada. Hoje em dia está bem difundida essa área aqui da tatuagem pro Brasil, né? Os brasileiros estão ganhando seu espaço, não só aqui, mas lá fora também. É possível que na pré-história os seres humanos se orgulhassem das suas cicatrizes, enxergavam nelas um registro de coragem. Ao longo do tempo, as sociedades antigas, há mais de 5.000 anos, criaram desenhos e símbolos para adornarem pinturas na pele de seus corpos no intuito de registrar momentos da vida, como nascimento e maturidade sexual, os fatos da vida social, tornar-se guerreiro ou guerreira, sacerdote, casarem-se, etc. Como é feita, quando e onde surgiu? Em 1991, em um cadáver congelado de um homem da Idade do Cobre. Os restos mortais do homem, que foi apelidado pelos cientistas de Otzi, o Homem de Gelo, datam de 3.300 anos antes de Cristo. Em seu corpo foram encontradas diversas linhas na região das costas, tornozelos, punhos, joelhos e pés. Segundo alguns pesquisadores, as mulheres que dançavam nos funerais egípcios por volta de 2.000 anos antes de Cristo
tinha os mesmos desenhos abstratos de traços e pontos encontrados em múmias do sexo feminino desse período. Mais tarde, nota-se também o surgimento de tatuagens que representavam Tueres, a grande deusa egípcia da fertilidade, da proteção das embarcações e das grávidas. Perseguida em vários momentos da história, a prática foi banida por decreto do Papa Adriano I, no século VIII. Apesar disso, é difícil encontrar quem nunca tenha pensado em fazer uma. E a passagem do papel para a pele? Em qual momento você vislumbrou ser esse seu caminho? E quando começou a tatuar? Então, você deu por conta que assim, eu sou um cara que eu sempre trabalhei com arte, né? Comecei com marcenaria, já mexi com biscuit, pintura em tela e o desenho no papel. Sempre amei arte no corpo, sempre sonhei em ter tatuagens. Então foi quando eu decidi sair do trabalho braçal para ir para o trabalho artesanal, que era unir o útil ao agradável, né? Que era a tatuagem com a minha arte do desenho. Fale um pouco sobre sua influência e fontes de inspiração. Algumas, tem umas coloridas também, mas o foco principal é o preto e cinza, que eu acho mais atrativo. Acho que é uma tatuagem um pouco mais séria. Se torna mais séria, foge do cartoon, do animado. Então acho que o preto e cinza ele transmite uma imagem mais séria, mais pesada assim. Primeira tatuagem, como profissional e quem fez? Como profissional foi ainda no curso de tatuagem. No segundo dia de curso eu fui o retardado que chegou e falou assim: eu quero me tatuar, eu estou pronto. E eles deixaram e eu fiz um violãozinho aqui na minha própria coxa, que é o melhor lugar de tatuadores se tatuarem. Pode perguntar para qualquer tatuador se eles já não fizeram tatuagem da coxa. Então foi em mim mesmo durante o curso ainda. Qual foi a tatuagem mais complexa que você já fez em um cliente? Eu não tenho determinação assim, de uma tatuagem mais complexa, porque eu acho que arte é arte, tipo, tem umas mais detalhadas, outras menos, mas assim, bem complexa, falar assim que foi difícil. Eu acho que só pro começo, quando eu não tinha tanta experiência, então eu achava muito complexo. Hoje em dia, assim, não consigo determinar uma tatuagem muito complexa, é tudo arte e é pra ser bem feita. Você tatuou alguma celebridade? Na verdade já tatuei pessoal do YouTube, né? Alguns youtubers já tatuei, agora assim, celebridades, essas grandonas ainda não, por enquanto. Tô só esperando vocês me procurarem. Mas assim, o pessoalzinho que já tem uma fama que nem assim, de YouTube, esse negócio, eu já tatuei alguns. Existe alguma escola que forme tatuadores? Então, normalmente, o curso de tatuador são feitos sim em estúdios. Só que tem o que? O curso de iniciante. Iniciante você vai aprender a montar uma máquina, você vai aprender sobre tipos de agulhas e você não vai aprender sobre estilos. Para isso que existe os workshops. O workshop é o que? Digamos que é um mini curso para cada estilo de tatuagem. Eu quero aprender realismo, eu faço a básica da tatuagem. Workshop de realismo, eu quero aquarela, workshop de aquarela. Vai pegar um artista que faz esse estilo, só esse estilo, para te ensinar todas as técnicas dele. A invenção da máquina de tatuagem foi, na verdade, o resultado de um longo processo de descobertas de mais de 80 anos que teve início no século XIX, período de grandes avanços científicos e tecnológicos. Thomas Edison patenteou em 1876 a caneta elétrica. O objetivo da caneta era perfurar papel. O invento não foi muito bem sucedido. Já em 1877, Thomas Edison patenteou um outro invento, uma versão da caneta movida com duas bobinas, que, vibrando, geravam o movimento necessário para que a caneta fizesse a cópia. Mas foi o nova-iorquino Samuel O'Reilly que percebeu que a caneta elétrica poderia ser adaptada para se tornar a primeira máquina de tatuagem e decidiu modificá-la, preenchendo a patente em 1891, com um desenho claramente baseado no protótipo de Edison. Apenas 20 dias após O'Reilly registrar sua máquina, o londrino Tom Riley também preencheu a patente para uma máquina de tatuagem movida com apenas uma bobina, e apesar das controvérsias, o modelo de Tom Riley é reconhecido como o mais próximo das máquinas atuais. A partir de 1920, a tatuagem tornou-se mais comercial e popular entre americanos e europeus.
Se disseminou primeiramente entre marinheiros, para décadas depois se tornar comum entre presidiários. Foi por conta disso que, por um longo tempo, pessoas tatuadas foram marginalizadas. Nos anos 60, a tatuagem se tornou uma manifestação gráfica do espírito de contracultura e se espalhou tanto quanto a ideologia hippie. Em 20 de julho de 1959, o dinamarquês Knud Harald Gergsen desembarcou no porto de Santos, trazendo em sua mala a primeira máquina elétrica de tatuagem do Brasil. Mais conhecido como Luke Tattoo, se tornou o primeiro tatuador a popularizar a arte de tatuar em terras brasileiras. Em homenagem ao responsável por apresentar esta arte ao povo brasileiro, comemoramos o Dia do Tatuador no dia 20 de julho, dia da sua chegada ao país. Sua loja, nas proximidades do cais, onde na época era a zona de boemia e prostituição da cidade de Santos, logo ganhou fama ao tatuar pessoas de famílias de classe alta de Santos. Seu trabalho se tornou concorrido, afinal de contas, era o único na época a criar esse tipo de arte. Dos famosos que já riscou, estão listados o surfista carioca José Arthur Machado, Petit, o eterno menino do Rio, com seu dragão tatuado no braço, citado na canção de Caetano Veloso, e Evandro Mesquita, que tem uma águia. Na porta do seu estúdio havia os dizeres "It's not a sailor if he hands a tattoo". Numa tradução literal, você não é um marinheiro se não tiver uma tatuagem. No Brasil, por lei, apenas pessoas com mais de 18 anos podem fazer tatuagens. As tintas e os cuidados de higiene. Mas a Anvisa, né? A Anvisa que ela vai cuidar de toda a parte de segurança, de higiene, né? Todo estúdio de tatuagem tem a visita da Anvisa logo de cara, né? Você abrir o estúdio, você tem que solicitar a visita, porque eles vão analisar o chão, se é adequado, o tipo de assento que você está usando, o seu material, porque, por exemplo, você não pode usar um assento que seja de algodão, porque se pingou tinta, ele vai absorver e você não tem como limpar. Então são pequenos detalhes. O banheiro, se ele não é encostado no estúdio, por causa dos coliformes fecais que está no ar, pode ir para a tatuagem. Então a parte de segurança, a Anvisa ela fica responsável por isso. E dos materiais também. Nunca utilize o material se não tiver o código da Anvisa de aprovação. Toda agulha tem, toda tinta tem. E você tem que seguir arrisca esse padrão. Porque além de você estar fugindo da lei, você pode ter seu negócio fechado, você ainda está botando em risco a vida dos seus clientes. Então a gente forra tudo ao final, que nem para forrar a mesa a gente utiliza aqui, ó. Também que ele substitui o papel e o plástico filme, que já tem uma camada de plástico e a de papel, porque ele não atravessa, você pode molhar à vontade e ele não atravessa para sua bancada. Ao final das contas, você pega todo o material descartável, joga aqui, jogou fora. O lixinho a gente aconselha sempre aquele saco azul que ele determina que é lixo hospitalar também, tal como papel, plástico, essas coisas. Então é bom você pôr um saco de lixo azul também, que a gente aconselha. E a gente tem todo o descarte do material aqui. As luvas, né? Que a gente tem também, tem que trocar muito de luva em processo. Se ela está desgastando, está correndo o risco de estourar, tem que trocar também. Se você encostou em qualquer coisa, você já tem que tirar a luva. Você vai pegar qualquer coisa que não esteja protegido, um tubo de tinta, mais alguma coisa, tirou a luva, colocou aqui. Aqui temos batoques, né? O batoque é onde a gente coloca a tinta. É tipo uma tampinha, você coloca a tinta e ao final você também descarta. Porque aqui, ó, pode ver que ele é um biquinho. A tinta, ela não fica estocada em nada. Você vai encher isso aqui, vai mergulhar, pronto, tem tinta aqui. Aí você vai utilizar. Tá acabando? Mergulhou. Então você vai pegando a tinta e colocando na pele do cliente. A gente utiliza também aqui a vaselina sólida, que ela é usada no meio do processo para quê? Porque ela acalma a pele, ajuda a fechar os poros e a deslizar melhor a agulha, né? Porque ela tem uma introdução melhor com a vaselina. E estanca aquela salmoura que sai, aquela aguinha que sai durante o processo, que é a vaselina sólida.
Temos aqui soro fisiológico, que a gente utiliza também para fazer o sume, que é aquela tinta preta diluída, né? Quando você vai fazer um sombreado, e também para fazer a higienização da pele. Aqui tem produtos também que faz espuma para você fazer a limpeza da tatuagem, sempre com papel toalha, por causa dos poros ele ajuda a limpar, mas aqui ó, aqui você tem a higienização, para você fazer uma depilação no local que vai ser tatuado. Então tem todos os produtinhos aqui, as tintas, né? Tonalidades de tinta. E basicamente isso aqui é o material. E aqui é onde ele tem a batida, né? Conforme a energia passa pra cá, ele fica dando o contato aqui embaixo. Deu o contato aqui embaixo, jogou pra cima. Ele tem uma mola, então fica dando uma batida aqui. E é onde a agulha pega aqui e empurra a agulha pra baixo. Então basicamente o material para você fazer uma tatu é esse. E é onde você gasta um pouco mais, que é nessas máquinas. Esse aqui que é onde custa 300, 800, 900, 1000, 2000, 3000. Depende da marca, da máquina. É onde você gasta um pouquinho mais. Então, ainda tem isso. Por quê? Eles pedem 12 meses, um ano, para você poder fazer a doação de sangue. Por causa do processo. Você faz o processo, eles têm medo do quê? De uma hepatite, de um HIV. Então, com 12 meses, você tem certeza já, quando você faz exame, você tem certeza se você adquiriu alguma dessas doenças. Então, por segurança, não que seja necessário ou que não possa ser descoberto antes, pode ser feito antes. Só que por segurança, eles pedem 12 meses, porque é uma certeza que você está 12 meses sem contato nenhum com coisas infecciosas, né? No caso, agulhas, tintas que podem contrair uma doença. Então, você fez tatuagem, é um ano sem doar sangue, porque eles não aceitam antes disso. Então, no caso da tatuagem neon, ela é um pigmento diferenciado, né? Que ele só tem lá fora. Aqui no Brasil, muitas pessoas me procuraram depois do vídeo que eu fiz, falando sobre ela, para ver se eu fazia. Só que eu não faço, por quê? Porque no Brasil só são aprovadas 3 marcas de tinta. Dentre elas não está a Neon, só tem lá fora. E por que a Anvisa não aprova aqui? Por causa da composição dela, justamente a composição para ter esse efeito neon. O que também, para mim, particularmente, eu não confio muito, né? Porque a gente já sabe aqueles braceletes que tem festa, que brilha, tudo? Ali é pura química para dar aquele efeito. E eu não vou confiar isso na minha pele para sempre. Fora que não é garantido o efeito para sempre, que vai sempre brilhar no escuro. Então, é melhor a gente não arriscar muito não. Esse é o meu conselho. Mas ela existe, fica bem legal, pra falar a verdade, ela é bem legal, mas aqui no Brasil, por enquanto, é sem chance. Então, vamos focar um pouquinho assim, vai, pro Brasil. Que o primeiro estilo que chegou aqui foi o Old School, que veio lá dos marinheiros. O que é o Old School? O Old School ele é focado sempre nessa pegada marítima, né? Marinheiros, âncora, caravelas, andorinhas. E ele era um estilo de traços grossos, bem firmes e grossos, e uma pintura bem mais sólida. Por quê? Porque antigamente era feito tudo com uma agulha de 5 RL. O que é a 5 RL? São 5 pontas de agulha juntas, formando uma buchinha. Então toda aquela pintura, todo aquele traço era feito com uma única agulha. Era um negócio bem robusto mesmo, sabe? Bem bruto. Então esse era o Old School. Aí foi surgindo o New School, que era um traço um pouco mais fino, uma pintura mais expandida, mais mistura de cores. E foi surgindo outros estilos. Aí veio do Japão, que é o Oriental. O Oriental, onde a gente utiliza o chamar de Irezumi, né? A tatuagem oriental. Você faz as criaturas mitológicas, que carpa, dragão. Eu tenho um braço aqui também, que é cheio de criatura mitológica. E tem outros estilos como o realismo, né? Realismo é o quê? O preto e cinza com profundidade. E o realismo colorido. Ambos com profundidade. Tem o dito tatuagem 3D. Não existe. Não existe tatuagem 3D. O 3D é realismo. Nada passa de realismo. Que é o quê? Jogo de sombras e profundidade. Você deu profundidade, ficou realista, você fala, 3D. Então, tem outros estilos. Tem o Maori, que você vai pegar a cultura dos Maoris. Você vai ter o aquarela, que hoje em dia tá muito aparente por aí o aquarela. Só tem uma tatuagem preta, eu quero pôr aquarela. Tem estilos que eu falei, que o pessoal não conhece muito, que é o Trash Polka. Trash Polka mistura o realismo com a destruição. Ou seja, normalmente é uma imagem realista
com faixas vermelhas em volta, com quadrados, coisas bem geométricas atrás, para dar aquele contraste do super preto por super branco, né? E estilo é o que não falta. Se eu for falar de estilo por estilo aqui, a gente pode ficar aqui uns 3 dias. Remoção de tatuagem. Apesar das tatuagens serem consideradas permanentes, é possível a remoção delas, total ou parcialmente, com o uso de tratamentos a laser. Normalmente, o preto e algumas tintas coloridas usadas nas tatuagens podem ser removidas com mais facilidade do que as tatuagens que usem outros tipos de tintas. O custo e a dor de se retirar uma tatuagem são tipicamente maiores do que o custo e dor de se aplicar uma. Por que se tornou uma opção moderna e criativa para recuperar a autoestima das mulheres no século XXI? Então, no caso das tatuagens estéticas, que a procura é muito grande, principalmente marcas de cirurgia, né? De cesariana, de abdominoplastia também, que o pessoal procura bastante. Elas são muito feitas, muito utilizadas nos estúdios hoje em dia. Por quê? Porque é aquele negócio de autoestima. A pessoa está com a baixa estima porque está com a cicatriz aparente, está feio e ela quer cobrir aquilo. Ela pode ser feita. Quando é em caso de cirurgia, a gente indica 2 anos após a cirurgia. Por quê? Porque é o tempo do médico tá nesse acompanhamento, tá vendo se está cicatrizando. Porque a cicatrização não tem a cicatrização só por fora, tem por dentro também. Então você está aplicando tinta, você vai estar complicando a visão do médico perante aquela cicatriz. Então após 2 anos é tranquilo. Onde tem as pessoas que fazem por cima dela para fazer uma cobertura, ou elas utilizam a própria cicatriz como detalhe do desenho, um galho de árvore, um ramo de flores, faz um raio. Tem gente que faz uma própria linha costurando aquela cicatriz para usar de uma forma animada aquela cicatriz dela. E tem também, no caso de mulheres que tiveram câncer de mama, que tiveram que retirar o seio, tiveram que fazer o enxerto, né? A reconstrução do seio. Tem a tatuagem também que reconstrói o bico do mamilo da pessoa. Reconstrói, tipo, fazendo como se fosse o real. É uma simulação do mamilo. Ou tem pessoas também que jogam uma arte por cima. Então a tatuagem vem sendo usada assim há muito tempo já, nessa parte estética. De autoestima, porque o pessoal não tem coragem mais de pôr um biquíni, não tem coragem de mostrar uma barriga, não tem coragem de pôr um decote, porque tem cicatriz, tem estrias. Estria é outra coisa que é muito coberta com tatuagem. O pessoal vem muito no estúdio e fala, ó, eu tô com estria, eu quero cobrir essa estria, então joga a tatuagem aqui em cima. Se for para alguém olhar para esse local, que veja uma arte bonita, não um monte de risco. Tatuagens muito além de valores estéticos. Muitas vezes, cicatrizes na pele não desaparecem, apenas são suavizadas ao longo dos anos ou com a ajuda de tratamentos específicos. Essas marcas podem causar incômodo ou mexer com a autoestima das mulheres. Fazer uma tatuagem para cobrir uma cicatriz é uma decisão que vai muito além de meros valores estéticos, e sim uma maneira de levantar a autoestima e se livrar de algumas marcas incômodas que permanecem no corpo após diversas situações, seja após uma operação, agressão física ou acidente. Uma opção moderna que transforma cicatrizes em tatuagens criativas e dá um toque incrível à aparência. São inúmeras as possibilidades que variam conforme o gosto e a personalidade de cada pessoa, mas necessita de um estudo preliminar e de um profissional experiente e capacitado para avaliar características fundamentais antes de começar o trabalho: tipo de desenho, cores, localização da cicatriz, profundidade da cicatriz e dimensões da cicatriz. É um trabalho minucioso. O tatuador precisa conversar com a cliente antes do procedimento, falar seus planos e considerar a ideia de fazer a melhor escolha. Eu sempre quis fazer um vídeo sobre as minhas tatuagens, porque eu acho que tatuagem é um jeito de você colocar no seu corpo aquilo que está dentro do seu coração. E todas as minhas tatuagens são símbolos das minhas crenças, das minhas convicções pessoais. E toda vez que eu olho para elas, eu consigo enxergar além do que aquela circunstância. Então, eu comecei fazendo essa primeira tatuagem aqui, que é uma Scar Tattoo, porque eu tive que implantar uma haste de alumínio no braço esquerdo, e o ponto de introdução, os pontos, né, cirúrgicos da introdução da haste ficaram bem aqui, então eu coloquei esse coraçãozinho em cima. E a primeira foi essa.
Fiz até pra testar o nível de dor, que é bem suportável. Mas uma vez que você começa a fazer tatuagem, você não consegue mais parar. É um vício, assim, é igual o Rica vírus, sabe? Tipo, existe um tatu vírus, eu acredito nisso. Eu fiz essa asa no meu braço esquerdo, mas essa tatuagem, na verdade, ela é uma scar tattoo. O que aconteceu? Eu emagreci muito, mais de 50 quilos, e eu fiquei com bastante estrias aqui nessa região. Então eu fiz essa asa para cobrir justamente as estrias que ficavam aqui também. É tudo o que você não deve fazer. Por quê? É uma região muito sensível, dói demais. E quando você vai cobrir uma cicatriz com tatuagem, a dor também é muito mais intensa do que em um lugar normal. Então, por exemplo, aqui, ó, essas partes aqui, tranquilo. Quando chega nas estrias mesmo, a dor fica muito forte. A dor é bastante intensa. Eu fiz tudo em uma sessão de 3 horas. Foi bastante complicado aguentar. Teve horas que eu tive que pedir pra parar. Mas deu certo e foi muito recompensador, assim. As pessoas falam, por que você não faz carboxiterapia, dermoabrasão e não sei o quê. Pra mim, é interessante cobrir uma cicatriz com uma boa lembrança, né? Substituir algo que foi um trauma pra mim, que de fato foi um trauma pra mim, com um símbolo de esperança, né? Com asas. E essa tatuagem é bem legal porque quando você levanta o braço, ela tem a dinâmica de uma asa mesmo, que está em ascensão, né? Tatuagens em peles femininas. O crescimento das tatus em peles femininas é algo recente. Sendo hoje vista como algo normal, foi outrora visto como bizarrice tamanha ao ponto de mulheres tatuadas se tornarem atrações em circo. A revista The New Yorker publicou no ano passado que pela primeira vez havia mais mulheres do que homens tatuados nos Estados Unidos. Essa relação entre mulheres e tatuagem é antiga, e se hoje se tatuar é uma expressão de liberdade e autonomia sobre o próprio corpo, nem sempre foi assim. Um outubro rosa, sem marcas e de estima renovada. As campanhas para a conscientização de muitos males pelo mundo é sempre muito presente. O foco para o mês de outubro é voltado para as mulheres e o cuidado com a prevenção de câncer de mama. O interessante é que algumas mulheres buscaram a tatuagem como meio de se sentirem melhores ou como forma de tampar a cicatriz de uma operação feita. O que é o Outubro Rosa? É uma campanha que preza pela prevenção do câncer de mama, com a esperança de mulheres conseguirem detectar se possuem ou não esse tipo de câncer para começar o tratamento apropriado o mais rápido possível. O movimento surgiu nos Estados Unidos nos anos 90, junto a outra manifestação humanitária, e nos dias de hoje percorre vários países. Como a tatuagem age nesse meio? A tatuagem, nesse momento, é poderosa. Ela pode devolver feminilidade e a confiança perdida em algum diagnóstico de câncer, seguido de uma operação, que resulta na retirada do seio e deixa marcas como, por exemplo, as cicatrizes da operação ou até mesmo a retirada do mamilo. Muitas mulheres recorrem à técnica da tatuagem para cobrir, amenizar ou ajeitar essas falhas. São diversas maneiras de como a tatuagem ajuda nesse momento. Varia desde a cobertura da cicatriz em qualquer parte do seio ou até mesmo uma tatuagem 3D para as mulheres que tiveram que retirar seu mamilo em uma operação. E lembre-se, ao decidir fazer uma tatuagem, escolha um desenho que tenha um significado, uma história e um sentimento.